Maranata. O pessoal está assustado aí. Maranata. Amém. O pessoal tomou um impacto aí, né? Feliz sábado a todos. Que a paz de Deus estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém? Hoje dá vontade de, ao invés de abrir aqui a visão dos adultos, a gente pegar a visão das crianças e estudar junto com eles, né? Porque nesse ambiente aqui cheio de uma decoração, né, Freire? Bonita e tal, né? Essas letras aí todas ajeitadinhas, aí as fotos aí da época de criança. Se fosse pegar uma foto minha do tempo de criança, era preto e branco. Não, estou brincando, né? Já até colorido. Já. É do tempo do Edmilson, que era preto e branco. Como ele não chegou ainda, a gente pode falar, né? Mas dá vontade de voltar aí à época na época que eu comecei na igreja, foi a época dos juvenis. Então, boas lembranças daquela época e tal, já faz bastante tempo, uns mais de 20 anos já. Mas é verdade, aí fazer o quê? 98, 97, a época que a gente estava chegando na igreja. E aí sempre tinha uma coisa bacana, tá, um presente no Dia das Crianças. Agora, depois que a gente fica adulto, né, Freire? A gente não ganha mais presente, não ganha mais nada, aí é só conta. Muito bem, queridos, um feliz sábado a todos. Um feliz sábado também para os irmãos que estão acompanhando a gente nas redes sociais, no YouTube, agora, ao vivo conosco, ou mesmo depois. Esse vídeo do estudo da lição fica depois disponibilizado no canal. Então, se você mesmo que está assistindo agora, aqui na igreja, que está acompanhando nas redes sociais, no YouTube, quer rever alguma informação, ou se por acaso você perdeu algum dos sábados, né, desse trimestre ou dos trimestres anteriores, você pode ir lá no canal, dar uma pesquisada lá, o tema da lição, a data, bota a data, que vai estar lá disponível para você rever. Às vezes, quando você vai montar algum sermão, é interessante que algumas coisas da lição, de alguma lição que você estudou anteriormente, ajudam na estrutura de um sermão, de uma mensagem, ou até mesmo de um estudo de algum tema que você está em dúvida da Bíblia, você quer relembrar, né? A gente está preparando aí para o futuro, aí, talvez ano que vem, uma série sobre os profetas menores. E tem uma lição da Escola Sabatina, por volta do ano de 2013, mais ou menos, que é toda sobre essa temática aí dos profetas menores, né? E aí a gente está recorrendo a essa lição para montar a estrutura, tal. Então, a lição da Escola Sabatina não é útil apenas no próprio trimestre que a gente está vivendo e estudando, mas também é útil depois para a gente recapitular. Então, se você tem sua lição, se você pode, né, guarde ela para você depois fazer uma nova consulta, relembrar alguns detalhes dessa nova lição, ou agora com a tecnologia você pode consultar também o YouTube e os estudos que foram feitos nela. Muito bem, meus queridos, sem mais delongas, eu quero aqui trazer para que juntos possamos recapitular. Eu creio que logo, logo terei um parceiro aqui para ajudar, mas a gente vai adiantando aqui, né, Marcelo? Por isso, eu conto mais do que nunca, eu conto com a ajuda de vocês, né? Relembrando aqui os tempos que a gente ficava em classe, né? Faz tempo, hein? Mas logo, logo a gente vai voltar a ficar em classe também, amém? Aí vai ter aquele momento todo especial para os pedidos, para os agradecimentos. Vamos aí relembrar quem estudou 7 durante a semana, quem sabe ganhar um presente, um almoço aí na casa do Marcelo, tal, enfim. A Elisângela vai preparando um presente especial aí, bem perfumado, enfim. Aí quem fizer 7, a Vindalva também vai preparar algo. Então a gente vai vai voltar esse momento aí com certeza. Só mesmo esperar que todos estejam aí com segunda doses, aí tudo vacinadinho, direitinho, bonitinho, que pudermos nos aproximar mais, pudermos ver o sorriso de cada um de vocês, que agora a gente vê o sorriso pelos olhos, né? Mas daqui a pouco a gente vai ver o sorriso pelo modo tradicional. Aí eu tirei aqui porque estou distante de vocês, mas a gente logo, logo vai estar todo mundo vendo aí o rosto completo de todos. Amém? Queridos, quantos estão com a lição aí? Levantem as mãos, levantem a lição, suas espadas. Muito bem, estou vendo aí bastante gente vai poder colaborar aí com a gente nesse estudo da lição. Na semana passada, nós recapitulamos aqui um prelúdio um prelúdio que o autor da lição preparou antes mesmo de entrar no estudo específico da lição de Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, né? Era necessário que entendêssemos alguns dos detalhes que aconteceram antes desse momento
em que acontece, né, que é escrito o livro de Deuteronômio, algumas coisas que aconteceram com o povo, enfim, a gente precisava desse momento. E agora nós entramos efetivamente nessa semana, estudando os detalhes do livro de Deuteronômio, a importância desse livro para todos nós e para o momento que nós vivemos. Feliz sábado, Edmilson, Deus te abençoe. Só complementando aqui essa introdução, eu, na semana passada, comentei, eu quero relembrar, porque um dos objetivos principais do autor da lição trazer o tema de Deuteronômio, tem por objetivo preparar o povo de hoje para a entrada numa nova terra. Nós estamos vivendo algumas similaridades com o povo de Israel que vivia naquele tempo. Eles estavam se preparando para a terra que Deus havia prometido, desde Abraão, enfim, a todos os pais daquele povo, e então as pessoas precisavam se preparar para aquele momento. E nós também estamos nos preparando para entrar numa nova terra. Mas antes de entrarmos, nós precisamos aprender algumas lições, alguns ensinamentos para vivermos aqui, aprendermos aqui, compartilharmos aqui com outras pessoas e assim estaremos preparados para a Canaã Celestial. Amém, Edmilson? Amém, né? Exatamente. O objetivo de Moisés ter escrito o livro foi exatamente para fazer um resumo do que tinha acontecido e preparar o povo para fazer como é que eu vou dizer, essa travessia do Jordão, né? A entrada na Terra Prometida. Muito bem, então aqueles irmãos que quiserem participar, o microfone aí está à disposição. Se você quiser fazer um comentário, levanta a mão, participe com a gente, ajude aqui no comentário. Se você que está aqui acompanhando a gente no YouTube, quer fazer um comentário também, deixa aí o seu comentário aí no chat, que nós vamos ver aqui na medida do possível, e diante do tempo que temos aqui. E também, se você está assistindo esse vídeo depois, já gravado, também deixa o comentário, isso ajuda a gente para que mais pessoas possam ver essa mensagem, então aproveita e compartilha. A lição número 2 tem como título A Lição da História de Moisés. Não poderíamos começar falando de Deuteronômio sem falar do autor do livro de Deuteronômio. Claro, é Deus como o inspirador, mas o escritor do livro, aquele que redigiu o livro, pelo menos a maior parte dele, foi Moisés. E aí ele é parte central para entendermos o contexto daquele povo naquele momento, e precisamos entender um pouco das peculiaridades que envolviam a vida de Moisés. Então, nós vamos recapitular nos próximos minutos aqui alguns desses detalhes. Mas, se você não está com a lição, o verso para memorizar está em 1 Coríntios, no capítulo 10. Então, abre aí a sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 10, os versos 3 e 4. Coríntios não foi escrito por Moisés, mas a essência do versículo vai ajudar a gente a entender um pouco do que aconteceu naquele momento. Olha, eu queria fazer, né, vocês já estão folheando aí, procurando Coríntios, e eu vou fazer um paralelo aqui desse verso, né, onde Paulo fala dessa questão do alimento espiritual, né, e do verdadeiro alimento espiritual, né? E Paulo fala de onde eles conseguiram esse alimento. O verso diz assim: porque todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, se me permite aqui, eu vou tirar aqui, nós estamos numa certa distância, vou tirar aqui para ficar mais fácil a compreensão, né, e também para falar melhor. Veja, quando o diabo tentou Jesus lá no deserto, ele disse assim: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães, né? E ele disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus estava dizendo que, e nessa mesma ocasião, aliás, em outra ocasião, após a multiplicação dos pães, Jesus estava falando assim: olha, vocês se alimentaram do maná. E o povo estava reclamando com Jesus, dizendo assim: olha, por acaso você é maior do que Moisés, que nos deu o maná? Ele disse: olha, as pessoas comeram o maná, que era o pão dos anjos, né, e morreram, mas aquele que comer do pão que eu lhe der, esse jamais terá fome.
e aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E a prova é a mulher samaritana. Então, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque o povo se alimentou, disse aqui Paulo, da pedra, que era Jesus Cristo. Se alimentou do pão do céu, mas eles não se alimentaram, ele estava falando aqui que eles deveriam se beber o próprio Jesus. Eles se alimentaram, como é que eu vou tentar, eu ver se eu consigo explicar melhor. Muitas vezes, nós estamos vindo para a igreja, estamos participando da programação da igreja, né? Estamos participando das coisas do céu, mas muitas vezes nós não estamos procurando o próprio Jesus para se alimentar, né? Então, eles deveriam se alimentar não só das coisas de Jesus, mas do próprio Jesus. Então, eles estavam se alimentando quem era a rocha? A rocha era Jesus. Então, eles se alimentaram da água que saiu da rocha, mas eles não se alimentaram da própria rocha. Aquela água não era o próprio Jesus, a rocha era Jesus. E Jesus chega e diz assim, olha, aquele tem que beber de mim, né? Aquele que se alimentar do meu corpo e beber do meu sangue, esse terá vida. Então, nós não temos que nos conformar em apenas participar das programações da igreja, das coisas da igreja, mas sim procurar se alimentar do próprio Jesus, que esse é a fonte de vida. O autor da lição, ele dá um destaque importante nesse início da lição da semana, falando que Deus está no controle de todas as coisas. O livro de Deuteronômio demonstra isso, porque naquele momento Moisés começa a relembrar algumas histórias, repassar para o povo alguns fatos, alguns acontecimentos que ocorreram com aquele povo, e isso o autor destaca que faz parte do plano de Deus mostrar para o povo que ele está no controle de tudo, que ele continua cuidando do povo, que ele continua provendo as necessidades, sejam quais elas fossem para aquele povo, e preparando aquele povo para um momento especial. E relembrar as coisas do passado ajuda, pelo menos, né, o objetivo era esse, ajuda o povo para que não falhasse mais. O objetivo era esse. E o objetivo de nós estarmos aqui, abrindo o livro de Deuteronômio, estudando ele, estudando outros versículos da Bíblia, revendo essas histórias, é para que nós não cometamos os mesmos erros do passado. O texto final aqui, que é destacado, inclusive, do livro de Ellen White, Eventos Finais, tem uma fala muito importante, eu gostaria de ver ela na íntegra, que diz o seguinte: nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Se nós nos esquecermos daquilo que Deus já fez por nós, a chance é muito grande de nós tememos as coisas que poderão acontecer conosco, de falharmos, de nos preocuparmos. Mas se nós olharmos para o passado, se nós revemos tudo aquilo que Deus fez para nós, para todos os outros filhos, do cuidado que Deus teve com o povo, do cuidado que Deus teve conosco desde o nosso nascimento, nós podemos ter segurança e certeza de que Deus estará no controle de tudo, independente daquilo que aconteça. É como uma criança, né, um filho, que às vezes nós estamos nos preocupados com alguma coisa. Será se vai dar certo? Será se meu pai vai chegar? Será se meu pai vai fazer mesmo? Aí o pai diz assim, ó, você lembra o que aconteceu antes, né? Eu já lhe deixei na mão alguma vez? Aí olha assim, não deixou. Ele disse, então confie. Então, quando Moisés relembra tudo que tinha acontecido ali com eles, era para eles saberem que Deus estava no controle de tudo. Eu pergunto para você que está aí, você que está aqui também com a gente, vou dar até meu feliz sábado, cheguei assim de supetão, né, como diria lá nas ameixas, e nem dei meu feliz sábado aos irmãos aqui, também aqui, né. Pergunto aqui para vocês, Deus não tem cuidado de você no passado? Até aqui, você tem sentido que Deus tem lhe protegido, tem lhe guiado? Se você tem sentido isso,
Então, não precisamos temer o futuro, né? Eu sei que alguns percalços aconteceram, né? Mas você está aqui. Deus cuidou de você. Então, Ele vai continuar cuidando também, não precisamos ter medo. E era isso que Moisés queria passar para o povo. Exatamente. Muitas e muitas coisas aconteceram, mas Deus demonstrava a cada uma delas que estava no controle. A lição de domingo, ela introduz já algumas perspectivas do ministério de Moisés. Como falamos, precisamos entender um pouco sobre o autor para entender um pouco do conteúdo escrito no livro de Deuteronômio. E Moisés é uma figura importantíssima até os dias de hoje, né? É um dos personagens principais das Escrituras, né? Para muitos povos ainda é tido como uma figura muito importante, né? Na estrutura religiosa, né? Os próprios judeus eles tratam Moisés de uma maneira com grande relevância, né? Até os dias de hoje, fora todos os outros profetas, mas Moisés como o grande deles, né? E nós também fazemos várias abordagens, várias mensagens, sermões e exemplos da vida de Moisés para a nossa vida. Tem um fato que o autor destacou na primeira pergunta, que é um momento do pecado do povo, né? Quando Moisés está no monte e aí desce e encontra o povo naquela situação horrorosa, que é adorando, né, o bezerro de ouro, né? Mas Moisés tem uma atitude muito significativa. E aí eu queria a participação dos irmãos nesse momento. Abram suas Bíblias aí no livro de Êxodo, no capítulo 32. A história é conhecida, mas eu peço para você abrir, caso você não lembre, para que você relembre. Quando Moisés encontra aquele povo cometendo aquelas várias fases, inclusive seu próprio irmão, né? Liderando, né? Mesmo que chegar em casa, ver a bagunça toda, e o irmão é o líder da bagunça, né? Talvez a Zé, em algum momento, chegou em casa e viu o Edmilson aprontando alguma coisa e falou, eita, esse Edmilson aí, né? Não, o líder lá era outro irmão que eu tenho. Né? Então tá bom. Mas Moisés, ele ficou muito impactado com aquilo, mas teve uma atitude significativa. Eu sei que você já conhece a história, então quero que vocês comentem que exemplos você pode tirar da atitude de Moisés, de ele ter agido, de como ele falou com Deus posteriormente, como ele falou com o povo e depois falou com Deus posteriormente. Que exemplos a gente pode tirar da experiência de Moisés nesse momento? Edmilson pode participar, mas vocês também participem, os irmãos aqui no YouTube participem também. Moisés, ele foi muito solidário, né? Quando eu vejo essa ação de Moisés aqui, eu acho que solidário é uma palavra, é pouco para expressar o que Moisés fez, né? Porque Deus diz assim, olha Moisés, vamos fazer o seguinte, o povo lá já errou mesmo, eu vou destruir todo mundo que está lá embaixo, e de você eu vou fazer uma nova nação, né? Algo parecido com o que já tinha meio que acontecido há um tempo atrás, né, com Noé, né? Com Noé, com o próprio Abraão, né, tira da terra lá e faz dele a nação e tudo mais. Então, ele seria agora o novo pai, né, da nação, mas ele não quis isso. Quando eu falo em solidário, porque ele se colocou no lugar das pessoas. Eu acho que é isso que nós precisamos viver mais hoje, né? Pessoas sentir empatia pelas pessoas, se colocar no lugar das pessoas. Então, Moisés foi uma espécie de Cristo, porque ele arriscou, só não chegou a morrer, mas ele disse assim, Senhor, se for para fazer isso, risque também o meu nome do livro. Só que muito mais do que ele botou na mesa ali, ele botou a salvação dele, a vida eterna. Não foi só a vida terrena que ele disse, ó, risca meu nome do livro. Ele estava dizendo que era para tirar ele do céu, se fosse para fazer. Então, aquilo dali foi uma atitude, e se Deus disse, pois tá bom, mas eu vou riscar. Aí, o que é que ele faria nessa hora, né? Mas ele realmente foi havia uma tradição entre os egípcios, antes da Maia te comentar, havia uma tradição entre os egípcios que, e muito daquilo que Moisés escreve ou fala, e ainda recebia influência da cultura egípcia. Quando os egípcios queriam esquecer algum líder anterior, ou um novo faraó chegava e queria que o povo esquecesse o faraó anterior, o que era feito? Eles riscavam em todos os lugares onde estava escrito o nome daquele faraó ou daquele líder que havia anteriormente. Na época de José,
era um outro grupo de povos egípcios ali que estavam dominando ali o reinado. Quando passou aquele período de Moisés, aquele povo anterior saiu de cena e entrou os egípcios puros, vamos falar dessa forma. Então, hoje não se encontram muitos relatos do período de José e da governança de José, porque muita coisa foi apagada, muita coisa foi riscada. Então, quando Moisés está falando, risca meu nome, também ele está falando, olha, eu quero ser esquecido por causa da cultura. Eu quero, se for para fazer isso com o povo, que eu também seja esquecido também das lembranças, porque senão de nada vai ter valido aquilo que eu fiz junto com esse povo. Então, não adianta todo o povo ser esquecido e eu também. É por isso que é bom aprender um pouco de cultura, né, da época, porque a gente entende o contexto, né? O contexto. Eu sei que a Marlete levantou a mão. Eu só fechando aqui, antes que eu perca o raciocínio aqui do... Foi, né? Hoje acontece muito... É sobre a perspectiva de Moisés, a atitude dele e tal. No mundo político, né? Assim, Marlete, lembrou? No mundo político acontece isso também, né? Eu lembro que quando um governo assumiu, né, assumiu outro, né, no lugar do outro, aliás, que era do partido contrário, aí tinha uma placa lá no nome da escola, né, a placa branca e tudo mais, chegou, passou uma tinta preta bem no símbolo do outro. Ficou uma coisa tão feia, né? Aquele negócio, o nome da escola lá, e tinha o nome da escola, mas no símbolo do governo anterior tinha uma mancha preta, assim. Aí ele mandou fazer em todos os lugares que tinha o símbolo do governo anterior, passou a mancha preta, ficou feio aquele negócio. E aí eu falando dessa questão de Moisés, eu lembro de quando a gente, assim que eu entrei na igreja, né, a gente não tem assim um conhecimento, ainda não tem hoje, mas pelo menos o conhecimento é um pouco ainda aquém, a gente está chegando agora, né? Aí eu imaginava, né, sobre a questão da salvação, eu imaginava muito minha família, né? Minha família, né? Só eu tinha aceitado a mensagem. Aí eu disse assim, ó, eu vou, quando Jesus estiver voltando, né? A minha mente, né? Eu ainda era adolescente na época. Estiver voltando, que estiver me levando para o céu, eu disse, Senhor, se não for para levar a minha mãe, eu quero ficar também. Aí Jesus, que é misericordioso, depois lá traz sua mãe também, né? Porque ele não ia deixar a gente se perder. Aí eu disse, só que não é bem assim que funciona, né? Mas era assim aquela mentalidade de que a gente poderia interceder na hora tinha que fazer o trabalho ainda com vida das pessoas, não pós a volta de Jesus. Sim. Oi. Na continuidade da história, né, Moisés desenrola a conversa e convence, né, vamos dizer assim, convence a Deus a não fazer a destruição do povo. A minha pergunta, eu não vou afirmar nada, eu quero só para a gente, porque quando eu estava lendo a lição, né, me veio essa pergunta à mente. É claro que eu tenho a resposta, mas eu quero que a gente debata aqui. Ali a intenção era... Será que Deus não sabia todas as coisas? E Moisés convenceu mesmo a Deus a voltar atrás? Ou será que aquilo era um teste para que Deus provasse a fidelidade e a posição de Moisés, ou o orgulho dele? Marlete, eu confesso que eu já parei para pensar muito sobre isso, né? E eu não tenho uma resposta, né? Até que se você tem essa resposta, me ajude, porque realmente eu fiquei assim, Deus sabe todas as coisas, né? E será se realmente Deus mudou de ideia por conta da conversa com Moisés, ou ele estava só testando Moisés? Eu confesso que eu não sei. Pelo que a gente conhece de Deus, e é claro que a gente não conhece tudo dele, mas eu entendo que ali foi um teste para Moisés provar a posição dele, né? Porque Deus poderia ver o orgulho de Moisés ali. Não, destrói, Senhor, pode destruir. Eu estou aqui para fazer uma nova nação a partir de mim, né? Mas porque a conversa de Moisés com Deus não mudaria quem ele é, porque Deus diz, eu sou um Deus que não me arrependo e não volto atrás. Noé não convenceu a Deus a voltar, né? Claro que a história não registra isso, mas eu entendo que ali era mais Moisés provando quem era do que Deus mudando de ideia. E assim, os propósitos de Deus
variam mediante ao momento e a situação. Com Noé, Deus dá a oportunidade da arca, mas o povo não aceita, ali entra na arca. Com Abraão também, inclusive quando ele vai falar sobre Sodoma e Gomorra, Abraão fica ali, de certa forma, também intercedendo, né? Então, e Moisés ali estava intercedendo pelo povo. Veja só, quando nós falamos que Moisés é um antitipo de Cristo, assim dizendo, né? Nesse sentido, Moisés, quando ele também fala para arriscar o nome dele do livro da vida, ele se põe, como Edmilson falou, assim como Cristo se pôs em sacrifício, né, pelos pecados. Quando os próprios originais aqui, a lição destacou isso, ele pede para que aquele pecado do povo seja suportado, ou ele ou por Deus, né? Que Deus tivesse misericórdia do povo a ponto de não derramar ali aquela ira que ele estava se propondo a fazer com o povo. Então, Moisés mesmo estava se colocando em sacrifício. Veja só, quando nós falamos de pecado, né, de um pecado cometido por um só, pelo povo, para que o pecado seja retirado, exige o quê? Sacrifício. Não é isso que a história conta, não é isso que os livros contam. Ali, Moisés se apresentou como um sacrifício a ponto de tirar o nome dele do livro da vida, ou seja, perder sua vida, perder a sua salvação. Então, ele se apresenta como uma oferta. Não foi necessário, né, porque, como a história conta, como nós vemos aqui, Deus mudou ali, naquele momento, temporariamente seus planos. Eu entendo a perspectiva do teste, acredito que faz sentido também, mas eu penso muito do que Moisés ali se coloca como um sacrifício e ali o pecado ele é perdoado, digamos assim. Irmã Odemília, participar? Bom dia, feliz sábado a todos. Eu estava perguntando pelo Edmilson, cadê Edmilson da cadeira lá da frente? Apesar dele não deixar a gente falar, né? É meio complicado. A gente esquece que vai falar, porque ele também esquece que ele vai falar. Aí ele não deixa a gente falar na hora, mas tudo bem. Tá certo. Concernente isso que a Marlete também falou, né? Ficou também uma pergunta na minha mente quanto à lição. Quanto ao Moisés interceder perante Deus, ora, mas Deus sabe todas as coisas, ele não muda. Como é que o caráter de Deus ia ficar manchado, né, em relação a isso? A não perdoar o povo, né? Eu fiquei com essa questão na minha mente também. Um dos argumentos, inclusive, de Moisés, que Deus é Deus. Até numa outra história, inclusive, que nós vamos recapitular daqui a pouco, esse, né? Então, eu vou até deixar, irmã, para a gente falar isso mais lá na frente, porque aí a gente usa para abordar esse outro assunto. Porque ficou um ponto de interrogação na minha mente. Na situação de Cades Barnea, que a gente vai falar mais à frente, é uma situação parecida, e a gente vai comentar sobre isso. Deus não precisa de que ninguém limpe o seu caráter, que ninguém interceda por ele. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é isso? Né? É porque muito se fala disso, né, irmã? Quando nós vemos o Antigo Testamento e vemos as atitudes de Deus com relação ao próprio povo de Israel e aos outros povos, a gente fica ali pensando, né, e talvez muitas pessoas tenham essa perspectiva ainda de Deus. É o Deus mau, é o Deus duro, é o Deus, né, que mata as pessoas, tal. Mas eu também em alguns momentos já pensei um pouco dessa forma, fiquei conversando com Deus sobre isso. Mas a lição dessa semana a gente vai tratar um pouco disso mais à frente, vai mostrar um pouco também essa perspectiva de Deus tomando esse tipo de decisão, né? Certo. Aí aqui, nessa parte aí da profecia cumprida, quando eles chegam em Cades Barnea, né, Moisés envia lá os espias, e qual foi a situação, né, qual foi o relatório dos espias, né, quando chegam para apresentar ali para Moisés, né? O que foi que eles disseram, né? Na realidade, tem só um ponto antes da gente entrar especificamente aí da história que eu gostaria de destacar, que é a precisão de Deus com relação a tempos e períodos e datas, né? Quando Deus apresenta algumas datas na Bíblia, né, através das profecias, né, e através da compreensão dessas profecias, veja só a precisão. Quando ele manda, né, os espias, né, ali, Moisés ordena para que cada pessoa fosse ali e tal, enfim. Olha só, Deus diz que por conta ali da insatisfação das pessoas e com medo das pessoas não irem
aquela terra e tomar por posse a terra, né? Que foram a resposta de 10 espias que voltaram depois de verificar a terra. Então, ele apresenta que dá a mesma quantidade de tempo ali, né? Foram 40 dias, né? Que o povo passou ali nessa expiação. Era o tempo multiplicado por um ano que eles iam passar vagando ali no deserto, né? A distância, se você for olhar nos mapas, não daria tanto tempo de viagem, né? Se você fosse de táxi com freio, seria rápido, né, essa viagem. Ou mesmo a pé, né? Você estaria rápido ali na Terra Prometida. Mas eles passaram vagueando no deserto 40 anos. E aí o livro de Deuteronômio começa falando ali, destacando esse período, né? De quanto tempo que eles passaram ali e quando iniciava esse momento. Então, o que isso é importante? Parece, às vezes a gente lê, passa direto, né, na leitura, e não dá o devido valor para aquele detalhe. Se Deus disse que algo vai acontecer, em um período que vai acontecer, da forma como vai acontecer, Ele vai cumprir as suas palavras. Tenha fé nisso. Amém? Amém. Olha, outros exemplos, né, e a lição de segunda destaca isso, as profecias de Daniel, quando Daniel apresenta para Nabucodonosor como seria a estrutura de reinados que iriam dominar a terra, né, através dos sonhos de Nabucodonosor, a imagem da estátua, a imagem dos animais depois, né, em outra profecia, veja que tudo aconteceu conforme havia sido predito por Daniel e por influência de Deus. Então, Deus, quando apresenta uma profecia, e aí também o autor destaca a profecia das 70 semanas, é isso, né? É isso. É que é tanto número antigo. 2.300 tarde de manhã. As 2.300 manhãs, 70 semanas, todos esses fatos datados ocorreram. Alguns não estão datados. Por exemplo, Jesus, ele não especificou uma data, um período específico de tempo em que ele voltaria. Ele deu detalhes de coisas que iriam acontecer antes da sua volta. Então, temos que estar atentos. Se nós observarmos as coisas, os acontecimentos, nós vemos que estamos muito próximos da volta de Jesus, e eu digo amém por isso. Então, nós devemos estar atentos. Não tem uma data específica, mas Deus irá cumprir sua palavra. Olha, essa questão dos 40 dias que os espias passaram na primeira investida na cidade, né, quando eles chegaram ali Como está em Números 14, né? Hã? Como está descrito lá em Números 14. Isso, né? Exato. Então, eles passaram 40 dias rondando ali a terra, é porque eles estavam... na segunda vez que eles chegam lá, e que Moisés mandou, me parece que ele mandou só 3 agora, ou só 2, se não me engano, que foram para Jericó e tudo mais, lá encontraram com Raabe. Me parece que eles passaram 3 dias só, na segunda vez. Mas na primeira vez eles passaram 40 dias, porque eles foram, eu acredito, a Bíblia não é detalhista nisso, mas eu acredito que eles foram específicos, né? Eles foram em cidades, olharam as cidades, até porque eles não tinham alimento para 40 dias, né? Só se andasse com o jumento, levando o alimento, mas eles foram lá nas cidades, eles olhavam as cidades, então tal é que eles chegaram com detalhes, né? Só, olha, o povo lá, nós parecíamos como gafanhotos, né, na frente deles. Então, o fato deles demorarem 40 dias, porque eles foram mais detalhistas, né, mais específicos. E agora eu vou destacar aqui o que o menino estava falando, o que o Eric estava falando, essa questão do cumprimento. Irmãos, Deus, ele é muito assim, quando ele diz uma coisa, ele cumpre. E aí Moisés chama o povo e diz assim, olha, tudo se cumpriu. Foram 40 dias que eles passaram espiando a terra, e foram 40 dias, 40 anos que nós passamos aqui peregrinando nessa terra, nesse deserto. E agora nós vamos entrar na terra, né? Nós vamos entrar. Deus, ele cumpre todas as coisas. E o povo, mas os espias tiveram medo, né? Tiveram medo e trouxeram um relatório bom das coisas, mas que não teriam capacidade de entrar na terra prometida. Na lição de terça, tem uma pequena pausa ali dentro dessa perspectiva histórica aí, dos 40 anos ali, né, no finalzinho, né, das decisões de Deus, que é importante, mais uma vez, sobre as promessas de Deus, né?
Tem um texto aqui que é destacado do livro de Neemias, que o autor traz para que a gente releia ele, falando que durante esses 40 anos, Deus, né, tu o sustentaste no deserto e nada, mas nada lhes faltou. Quando a gente começa a olhar a história, a gente vê ali que o povo reclamava de muita coisa, né? Mas, mesmo em condições adversas, ali o povo, querendo ou não, estava reclamando, até certo ponto, de barriga cheia, porque o próprio Deus se colocava por proteção do povo, como guia. Quando o povo reclamou do alimento, desce o maná do céu, o alimento puro de Deus vindo do céu vem para o povo, mas mesmo assim o povo reclamou da carne que comia na época do Egito, e Deus, assim, eu fico pensando na figura, né, Deus olhando o povo, guiando o povo, fazendo de tudo, e só houve reclamação. Ah, estava bom lá atrás. Antigamente que era bom. Ah, no tempo lá do Egito que as coisas estavam tranquilas. Deus traz a gente para esse deserto para que a gente morra aqui nesse deserto. Ah, a gente vai enfrentar esse povo aqui, seja quais foram as batalhas que eles iam enfrentar. É porque Deus queria um cemitério maior para enterrar o povo aqui no deserto, tudo. Vejam só quantas lamúrias e quantas coisas que o povo reclamava e reclamava. Agora, olhe para a sua vida, no seu dia a dia. Você tem sido mais grato a Deus pelas coisas que Deus tem feito para você? Ou você tem reclamado mais das coisas da vida? Às vezes nós confundimos a necessidades com vontades, né? Então, muitas vezes, Deus tem suprido todas as nossas necessidades. O problema é que nós queremos outras coisas. E eu lembro de uma história de um senhor, né? Ele mesmo testificou, né? Para quem quisesse ouvir, né? Que antes ele trabalhava em um determinado lugar, ganhava muito pouco, a mulher dele trabalhava em outro lugar, né? Também ganhava metade de um salário mínimo, né? E eles com 3 filhos e passando algumas privações mas a gente sempre ia na casa dele, né? Aí a gente via alegria, né? A gente via alegria, juntava muita gente na casa dele costumava, isso na época de jovem, né? Que nós éramos jovens, aqui, deixa eu ver quem é que ainda está aqui da época, a Marta ainda daquela época, né? Eu acho que daqueles que frequentavam lá, só a Marta mesmo aqui, né? E a gente ia lá e tinha muita alegria, a gente se juntava lá e tudo mais. Aí depois a esposa dele começou a ganhar mais dinheiro, né? Arranjou outros empregos, ele também passou a ganhar mais dinheiro. Aí depois ele passou a ter, já tinha possuído 2 carros, né? Já tinha mais de uma casa e tudo mais, mas os filhos já não queriam mais seguir a igreja. Os filhos já não quiseram mais seguir os caminhos de Deus e tudo mais. E então começou a vir problemas e tudo mais. E depois eu acho que se fosse ponderar para ele o tempo, daquele tempo, outro dia mesmo ele esteve confessando para mim que já, se hoje tivesse a oportunidade de ter filhos, não teria mais. Né, por conta da decepção que teve com a família, né? Não com a esposa em si, mas com os filhos, né? Não quiseram mais seguir a igreja, e aí ele disse, eu não sei se ele estava falando de coração, eu sei que muitas vezes nós temos, Deus dá tudo que nós precisamos, mas às vezes nós queremos mais. Então, foi isso que aconteceu no deserto, né? Talvez o povo queria trocar de sandálias, né? Mas aquelas sandálias não se rasgavam, né? Talvez eles quisessem trocar de roupa, uma roupa nova, para quando fosse as festividades lá, eles queriam roupas novas e tudo mais, mas as roupas que eles tinham não se rasgavam, né? Os pés não se inchavam. Talvez eles quisessem voltar para os melões, para os pepinos, para as carnes lá do Egito, mas eles tinham maná.
Então, eles talvez não tivessem mais a oportunidade de banhar no rio Nilo, de ter poços de água, talvez, no fundo da sua casa, mas eles tinham água que jorrava da rocha. Então, Deus supre todas as nossas necessidades. O problema é que nós queremos é mais. Às vezes, nós não nos conformamos com o que nós temos. Eu pergunto, você está passando fome? Né? Eu sei que aqui talvez não, mas eu sei que tem gente passando fome, mas mesmo passando fome, sempre aparece uma cesta, você tem uma casa, né? Você tem... então, nós temos... Deus supre as nossas necessidades. O problema é que eu queria usar um perfume que a Elisângela usa. E eu só tenho condição de usar da Avon. Né? Não, mas é porque são baratinhos da Avon. Né? Eu sei que tem uma linha... É da Natura, né? Aí, às vezes, não, eu queria da Natura, que demora mais, né? Não, eu quero usar isso, eu quero usar aquilo. Não, esse meu carro já está com 3 anos que eu tenho ele, né? Eu preciso trocar de carro e tudo mais. E assim, a gente sempre, o ser humano, é da natureza do ser humano. Ele não se conforma com o que tem. Se a mulher tem um cabelo liso, ela vai querer crespar ele, né? Tinha uma senhora, eu acho que alguns conheceram aqui, Que Maravilha, né? Alguns aqui da mais antiga, o sonho dela era ter o cabelo crespo, né? O cabelo dela era lisinho, né? Mas aí quem tem o cabelo crespo passa a chapinha, né? E aí quem tem o cabelo escuro quer platinar o cabelo, né? Quantos jogadores aí com cabelo tudo branco, né? E eu querendo o cabelo preto de novo, né? E assim fica o ser humano, é natural do ser humano não se conformar com a sua situação, né? É raro uma pessoa dizer assim, olha, eu sou conformado com o que eu tenho, né? Eu não preciso de mais nada. Ele sempre acha que vai precisar de alguma coisa. E de tanto a gente acabar desfrutando das coisas daqui, a gente pode acabar não desfrutando das coisas celestes, né? Das coisas que Deus tem preparado. Exato, São coisas que a gente nem imagina, a gente tem uma ideia, uma pequena perspectiva do que a gente pode receber, os benefícios da eternidade, mas a gente fica concentrado nas coisas daqui, né? Que a gente vai desfrutar por alguns anos, né? Dependendo da qualidade de vida de cada um, né? Do desejo de Deus, mas a gente acaba se concentrando nossas forças mais nas coisas daqui do que efetivamente. E não é que está errado desfrutar das coisas aqui, não é isso. Qual a importância que eu dou para essas coisas que nós temos aqui, né? Se temos, nós damos muita importância para isso, damos a devida importância que ela merece ou não, ou é a nossa máxima importância, né? Se eu não tenho aqui, se eu não tenho um carro, se eu não tenho uma casa, tal, eu não vou viver direito, tudo. Assim, assim, tem coisas que a gente vê os outros tendo, e isso é muito influenciado pelo inimigo, porque a gente começa a observar o que os outros têm e tal, a gente quer, como você falou, a gente quer ter, né, mais do que aquilo que a gente precisa. Se isso for a principal coisa de nossas vidas, tem alguma coisa errada nisso, né? O problema, Eric, não é você querer outras coisas, né? Porque se você pode trocar de carro todo ano, tudo bem, né? Não tem problema. Se você pode, é até bom, porque só é ruim para o Valdo aí, que você não vai lá levar o carro na oficina lá, que você está sempre... Mas tudo bem, se você pode trocar, vir todo mês você comprar roupa nova, o problema não é esse. O problema é você ficar com a ansiedade quando você não pode e você quer. Aí você se endivida, você faz coisas que não deveria fazer, porque aí você blasfema de Deus ou reclama de Deus porque você não tem aquilo. Então, se você pode, se é de boa, se é tranquilo, não tem problema, né? Mas o problema é quando a gente não pode e aí você quer porque quer aquilo. Exatamente.
Indo para o final aqui a gente tem ainda a lição de quarta e quinta para dar um destaque. Nós relatamos um pouco anteriormente dessa situação aí de Cades Barneia, do relato que foi dado pelos espias, pela desconfiança daquele povo em relação àquilo que Deus já havia prometido e estava guiando eles, né? E, como a irmã comentou, né, naquele momento e em outros momentos, Deus estava disposto a dar fim naquele povo reclamão, né? A eliminar aquelas pessoas, porque não só não confiavam, né, em Deus, como já haviam esquecido tudo aquilo que Deus já havia feito, né? Como nós dissemos lá no começo, as histórias estão aí para que nós relembremos, possamos aprender com ela e não cometamos os mesmos erros, né? Mas o povo insistia e insistia, né? Os textos lá de Deuteronômio, no capítulo 1, de 20 a 46, nós vamos ver, né? Você pode reler em casa, relata a preocupação de Deus com um povo que não cria nele, mesmo com todas as coisas que ele já havia feito, né? O debate ali entre Moisés e Deus é Deus falando, mas esse povo não acredita em mim, mesmo que seja feito tal e tal coisa. Esse povo insiste em não acreditar piamente em mim. E aí a irmã se questionou, Deus sabe de todas as coisas, ele estava disposto a destruir o povo, e por que não destruiu? O que mudou naquele momento? Que fato ocorreu? Tem um argumento que Moisés usa, que é bem importante, é bem relevante. Como as outras nações vão ver a figura de Deus, a sua figura, né? Se você fizer isso com o seu próprio povo. Veja só, isso Moisés falando, você tira o povo do Egito, que estava vivendo naquela situação complicada, faz todos aqueles milagres e agora decide exterminar o povo. O que os outros povos iam pensar disso? Vejam só, isso fazia muito sentido porque o desejo de Deus para o povo de Israel não era que fosse apenas um povo exclusivo, mas que fosse um povo inclusivo, para que, através desse exemplo de relação entre Deus e o povo, que acontecia com o povo de Israel, as outras nações vissem que aqueles falsos deuses de nada valiam, porque olha só o que o Deus de Israel faz com o seu próprio povo, o cuidado que ele tem com esse povo. Nós precisamos aprender com esse povo. Então, se Deus faz algo com o próprio povo, né, qual era a visão que aquelas outras nações teriam? Né? Aí Moisés diz até assim, talvez é porque ele não teve a capacidade de introduzir o povo na terra prometida e exterminou, né, e tudo mais. Então, Deus... Exatamente. A imagem. Mas sabe por que muitas vezes as pessoas têm essa visão sobre Deus também? Porque quando as coisas boas acontecem em nossa vida, a gente dá pouca ênfase a isso. Sabe? A gente dá muita ênfase quando as coisas ruins acontecem. A gente começa... Olha só. Quando acontece uma coisa boa na sua vida que Deus tem feito por você, para quantas pessoas você conta isso? Né? Um milagre aconteceu na sua vida. Para quantas pessoas você conta um milagre que acontece na sua vida? Geralmente a gente conta para o pessoal da igreja. Você conta, mas aí você ouve aquela história, notícia ruim corre rápido, né? Quando acontece alguma coisa ruim, a informação não chega muito mais rápido a mais pessoas? Então, o autor ele fala assim, no final aqui, que Deus deve ser glorificado. Isso faz parte do povo dele. O povo precisa, sim, dar ênfase às coisas boas e maravilhosas que Deus faz para ele, por ele, aliás, e pelo seu povo, para que as pessoas saibam, para que as pessoas conheçam, né?
Você precisa falar para as pessoas as maravilhas que Deus fez na sua vida e por que você hoje escolhe vir à igreja aos sábados pela manhã, por que você escolhe abrir a sua Bíblia todos os dias. Você precisa falar sobre isso. Mas, às vezes, a gente só acaba comentando só as coisas ruins. E aí Deus fica com essa fama de, olha, só a coisa ruim acontece. Aí, quando acontece uma coisa muito ruim, aí fica se perguntando, por que Deus fez isso com aquela pessoa? Por que Deus fez isso comigo? Né? Você já quando acontece uma coisa ruim, eu tenho certeza, isso já aconteceu comigo e deve ter acontecido com você. Você se perguntar para Deus, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Agora, quantas vezes você já parou para pensar, para perguntar para Deus, quando acontece uma coisa muito boa, ô Senhor, por que essa coisa tão boa está acontecendo comigo e eu não mereço? Quantas vezes você fez assim? A gente não tem o costume de fazer. A gente agradece muitas vezes, eu tenho certeza que nós agradecemos, mas a tendência pela nossa vida espiritual, pela pecaminosidade que nos afeta, é nós muito mais reclamarmos, questionarmos a Deus pelas coisas ruins, do que agradecermos a Ele pelas coisas boas. Certo. Fechando aqui a lição, nosso tempo já foi embora, vamos falar aqui sobre por que Deus destruiu aqueles povos, né? Quando Josué entra lá na Terra Prometida, né? E a ordem de Deus é assim, ó, extermine tudo, né? A primeira cidade que foi Jericó, ele disse, olha, lá você não aproveite nada, nem ouro, nem prata, nem animais, não aproveita nada. Depois, em outras cidades, foi aproveitado animais, mas disse assim, ó, mulheres e crianças devem ser exterminadas, né? Aí a gente olha isso, a Ludemir tinha acabado de falar, que às vezes a pessoa olha para o Velho Testamento e diz, olha, é um Deus arbitrário, um Deus sanguinário, um Deus impiedoso, né? Mas será se Deus realmente foi impiedoso em destruir aquelas nações por completo? Apesar de ter ficado ainda algumas nações, e o tempo não dá mais para a gente explicar por que algumas nações ficaram, mas será se Deus foi um Deus arbitrário? Inclusive, é um dos pontos que mais me chamou a atenção na lição dessa semana, e também era uma das coisas que sempre pensei sobre o assunto. Porque para que o povo vivesse naquela terra, outros povos tinham que sair e nem sempre saíam de uma forma muito positiva, né? Pacífica, né? Muitos acabaram sendo mortos, e aqui o autor da lição fala de que em muitas situações tudo era destruído, famílias inteiras, todas as posses, né? Muitas vezes Deus falava que era nem para o povo pegar o que o povo tinha, era para ser tudo destruído. As primeiras cidades foram assim. Exato. Mas veja só, tem um relato que o comentário bíblico adventista, baseado no texto de Gênesis 15:16, que é Deus falando com Abraão e falando, olha, não é o momento de ir para a terra ainda, porque ainda não chegou o limite da iniquidade dos amorreus. O termo é esse que está lá em Gênesis 15:16. Né? Quando fala de amorreus, é um exemplo de todos os povos que viviam naquela terra. O comentário bíblico ele fala o seguinte, há um grau de iniquidade fixado que as nações não podem ultrapassar sem incorrer nos juízos de Deus. A profundidade da depravação e degeneração moral a qual os povos de Canaã haviam chegado na época de Moisés é revelada pela literatura mitológica desses povos. Ou seja, nas histórias dos povos que são hoje recorridas através da arqueologia, você vê a profundidade da iniquidade daqueles povos que viviam na terra de Canaã. Ela descreve seus deuses como seres cruéis e sanguinários, que se matavam e se enganavam uns aos outros, e cuja imoralidade era inimaginável. Como os antediluvianos, os homens de Sodoma, os homens de Canaã, como seus deuses, eram controlados pelas mais vis paixões. Enfim, o comentário ele prolonga com mais alguns detalhes, mas veja só. Quando Deus falava para Abraão que ainda não era o tempo ali, porque o limite da iniquidade não havia chegado ali por os amorreus, é porque Deus estava sendo um Deus misericordioso também com aquele povo, com todos os povos que viviam naquela terra. A gente não tem um relato das mensagens que Deus enviava para aqueles outros povos, que eu tenho certeza que, de alguma forma, as mensagens chegavam, porque a Bíblia ela se concentra na história do povo hebreu. Uma pessoa, Abraão, né? No caso de Abraão, depois Isaac, Jacó, exato, depois o exato. povo hebreu. A Bíblia ela se concentra na hierarquia do povo hebreu. E a gente não tem os relatos de como a mensagem chegava em alguns momentos para os outros povos. Mas Deus também deu um tempo de misericórdia para todos aqueles outros povos. Mas a iniquidade era tanta, como o relato aqui do comentário bíblico diz,
que chegou um limite. E Deus tem um limite para muitas situações. Um limite de misericórdia para todos nós. Se nós ultrapassarmos esse limite, a gente está se colocando em risco a nossa própria vida e não sabemos as consequências disso. Todos nós temos a promessa da Canaã celestial, né? A gente fala Canaã celestial porque é baseado na mesma trajetória do povo para a Canaã terrestre, mas a gente sabe que não é Canaã, né? É a Nova Jerusalém, nova terra. Então, quando Abraão ele morava lá na Mesopotâmia, e lá Deus diz assim, olha, mas Canaã será a terra do meu povo. Aí ele diz assim, Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão começa a peregrinar em Canaã. Mas ainda não era o tempo de Abraão possuir aquela terra. E ele começa a peregrinar. E ele vai peregrinando. Por onde Abraão vai passando, ele vai erigindo um altar, né? E ele vai falando do Deus de Israel. Aliás, não existia Israel. Ele vai falando do Deus Altíssimo, do Jeová e tudo mais. E ele vai testemunhando para os egípcios. Ele foi no Egito, ele testemunhou para os filisteus, para algumas nações dos cananeus e tudo mais. E o certo é que Abraão, viveu, né, morreu e não possuiu a terra, porque ainda não tinha chegado o tempo. Aí veio o filho dele, Isaac. Isaac peregrinou pelaquela terra, mas não era ainda de possuir a terra. Depois Jacó peregrinou pela terra. E tudo isso, esses 3 patriarcas, eles foram testemunha viva de Deus. E e as outras nações sabiam que eles iriam possuir aquelas terras, mas nenhum ainda se voltavam para Deus. Ele vai para o Egito, o povo de Israel vai para o Egito, passa 400 anos no Egito. Depois ele sai. Quando eles saem, o povo, todas aquelas maravilhas que acontecem no Egito, o povo cananeu já ficou tudo de orelha em pé. Eles vêm aqui, o Deus de Israel vem aqui, vem tomar nossas terras. E aí Deus deu mais 40 anos de misericórdia para eles. Era para eles terem entrado no primeiro ano, mas eles não entraram. Passou mais 40 anos e testemunhando os milagres, e o povo lá, ouvindo, sabendo, do Deus... Raabe relata, né? Sabendo o povo está vindo, mas ninguém se convertia. Olha, o mundo aí fora também está sabendo que o juízo final está chegando, mas ninguém se converte. Eu não digo só o mundo lá fora de mim, eu digo a igreja. A igreja não se prepara. Então, aí quando os 3 espias, aliás, os 2 espias chegam lá em Jericó, o povo estava todo mundo apavorado, o rei tremia, tudo mais. Raabe é a única que se converteu. O povo tremeu, mas não se converteu. A única nações que foram poupadas, que tiveram confronto direto e foram poupadas, foram a família de Raabe e a cidade de Gibeão, né? Porque os gibeonitas, eles reconheceram o poder de Deus, agiram com mentira, tá certo? Foram com mentira, mas porque tinham medo de Deus. Eles não conheciam a Deus, né? Eles tinham medo, mas sabiam que Deus... E sua vida foi poupada. E as outras nações foi se endurecer o coração e foram... Então, a taça da ira de Deus, ela se encheu. Da mesma forma como quando a ira de Deus se encher sobre a face da terra aqui, então Deus retorna para dar cabo ao pecado e a todos aqueles que estiveram apegados ao pecado. Que nós possamos nos preparar, né? Que durante a semana nós possamos recapitular, estudar os temas descritos aí na lição e que isso possa realmente ser como uma preparação para nós, para os tempos da volta de Jesus e assim vivemos nessa terra prometida. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Vamos. Oremos. Santo e bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, por dar a oportunidade para todos nós hoje de aprendermos um pouco mais
sobre a tua graça e a tua misericórdia. O cuidado com que o Senhor teve com o povo de Israel e tem até hoje com todos os teus filhos é maravilhoso, Senhor. As bênçãos e as dádivas que o Senhor nos tem dado são de grande alegria para todos nós, mesmo sem que nós mereçamos. Que nós possamos dar ênfase, Senhor, a todas as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, aos caminhos corretos. Que nós possamos fazer a tua vontade. Que todas as nações desse mundo possam reconhecer a grandiosidade do teu amor. Seja conosco hoje e sempre. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.